Olá, torcedor vascaíno ligado aqui nesse Boletim do AV. Estamos começando nesta quarta-feira, dia de jogo do Vasco, mas hoje o noticiário do Vasco dividindo atenções entre essa partida e situação de justiça. Nós vamos falar aqui nesse vídeo e eu já começo te pedindo aquele like, sua curtida, o seu comentário, a sua opinião, que você ajude a gente na divulgação enviando o link para os seus grupos. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e também nos siga nas demais redes sociais, @vascaínos. A gente começa falando sobre jogo, porque hoje, tem partida às 9h30 da noite contra a equipe do Londrina. Você que acompanhou o Bom Dia Gigante dessa manhã já sabe que o técnico Lisca teria dúvidas ao escalar o meio-campo. Ele conta com os retornos do Léo Matos e também do Marquinhos Gabriel, que estavam cumprindo suspensão, além do Lucão, que vai ocupar a vaga do Vanderlei, que está suspenso, e também do Bruno Gomes, que estava no departamento médico do clube. Por conta do retorno do Bruno Gomes, a dúvida justamente seria ali nessa posição. Com o Rômulo do lado, quem atuaria? O Bruno Gomes ou o Juninho? Nós perguntamos ao nosso colega, integrante aqui do canal, Jean Faísca, quem ele escalaria nesse meio-campo do Vasco, e ele respondeu. Fala galera ligada nesse Boletim AV. Parece que o técnico Lisca tem apenas uma dúvida para escalar aí essa equipe do Vasco, que enfrenta hoje à noite a equipe do Londrina. Bruno Gomes ou Juninho, com o Rômulo sendo o primeiro volante. Se essa é a dúvida, eu escalaria o Juninho. Eu acho que é um jogador que tem mais possibilidade ofensiva, até porque o Vasco hoje precisa ser protagonista, precisa mandar no jogo. O Londrina está lá embaixo na zona de rebaixamento, não faz uma boa Série B, então eu acredito que quanto mais jogadores de habilidade, que tenham possibilidade de quebrar linha, jogadores de drible dentro de campo, então por isso eu prefiro o Juninho. Caso o Vasco tivesse uma zaga confiável na bola aérea, que não é o caso de hoje, eu jogaria até com os dois e sacaria o Rômulo. Só que infelizmente esse papel da bola aérea defensivo, o Rômulo é o único dessa equipe do Vasco que faz com excelência. Então eu não condeno o Lisca, vai sair jogando ali com o Rômulo e na minha humilde opinião, quem deveria jogar ali ao lado dele seria o Juninho. Valeu galera, até hoje à noite. Sendo assim, a escalação oficial você sabe que sai daqui a algumas horas. Técnico Lisca pode decidir de último momento quem vai atuar, mas o provável time do Vasco de hoje deve ter Lucão no gol, Léo Matos na direita, Miranda, Ricardo e Zeca, Rômulo, Juninho ou Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Sarrafiore, Léo Jabá e Germancano. O Juninho e o Rômulo são os pendurados do lado do Vasco nessa noite. Olha, e hoje saiu uma notícia de que o Internacional, detentor dos direitos econômicos do Sarrafiore, teria recebido uma sondagem do Puebla do México, que estaria preparando uma proposta de cerca de 7 milhões de reais para poder comprar o jogador. Nós contactamos o Paulo Brax, que é diretor executivo do Inter, que disse desconhecer qualquer proposta. O Sarrafiore está emprestado e deve cumprir o contrato com o Vasco até o final de novembro. Bom, agora a gente vai entrar num assunto nada interessante, nada animador, mas é a situação do Vasco na justiça. Você que acompanhou o Bom Dia Gigante de hoje já está mais ou menos ciente. Vamos falar sobre isso depois de um recado do Flávio Dias. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Bom, como eu falei, você que acompanhou o Bom Dia Gigante de hoje já está ciente que o Vasco recorreu da decisão da Justiça de ontem de execução de mais de 93 milhões de reais em dívidas trabalhistas. O Vasco hoje emitiu uma nota oficial sobre essa decisão que você confere agora.
O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que ainda não foi intimado da decisão proferida ontem, 17/8, pelo juiz gestor do CAEX, e se reserva o direito de combater esta decisão no momento oportuno e pelas vias judiciais próprias. No entanto, o Vasco, desde já, presta os seguintes esclarecimentos. A surpreendente decisão do juiz gestor da CAEX, Dr. Fernando Reis de Abreu, inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco e o cumprimento de suas obrigações mais básicas, além de impor a liquidação de ativos operacionais do clube. Na prática, a decisão, de forma absolutamente assodada, pretende decretar o encerramento das atividades de um clube que tem a quinta maior torcida do país e que dispõe de todas as condições necessárias para reverter o atual estado de crise econômico-financeira, como vem demonstrando no presente exercício social. Ressalta-se que esta decisão vai na contramão do momento vivido pelo futebol nacional, especialmente se considerarmos que há uma semana entrou em vigor a Lei da Sociedade Anônima do Futebol, pela qual o legislador criou meios para assegurar a viabilidade dos clubes brasileiros, incentivando sobremaneira o ingresso de novas receitas e estimulando o desenvolvimento do esporte desde as suas divisões de base, como vetor do crescimento econômico-social. O gestor da CAEX parece querer avocar para si o direito dos mais de 500 empregados do Vasco e de suas famílias, de 15 milhões de torcedores apaixonados e de um clube que, ao longo dos seus quase 123 anos de existência, prestou relevantes serviços para a sociedade, como a precursora luta contra todos os tipos de discriminação, ainda em 1924, e que serviu de palco para momentos marcantes da história do Brasil, como a promulgação da consolidação das leis trabalhistas e a criação do salário mínimo, ambas anunciadas à sociedade da tribuna de honra do estádio de São Januário. Igualmente surpreendente, a decisão foi proferida apenas 4 dias após o mesmo juiz afirmar, em decisão anterior, ter a absoluta certeza de que, conversando, conseguiremos chegar a um denominador comum. E ao longo do dia seguinte, a primeira audiência em que se discutiu o regime especial de execução forçada por ele imposto ao clube. Chama a atenção ainda o fato de o juiz gestor da CAEX ter usado 2 pesos e 2 medidas em casos semelhantes, pois, em caso envolvendo outro clube que enfrenta os mesmos problemas que o Vasco, ele não apenas não determinou o regime especial de execução forçada, como ainda cancelou uma penhora de mais de 20 milhões de reais que inviabilizaria aquele clube. Ao tomar posse há mais de 6 meses, a atual gestão do Vasco se deparou com a maior crise da história da instituição e tem tomado todas as medidas necessárias para cumprir com suas obrigações e recuperar sua credibilidade. Essa mesma situação é vivida por outras instituições, públicas ou privadas, o Brasil afora, e requer tempo e muito empenho para a sua resolução, principalmente no desafiador cenário pandêmico que vivemos. O Vasco informa que vai recorrer da decisão e confia que ela será suspensa e reformada em breve. Se necessário, o clube se utilizará de todos os instrumentos jurídicos disponíveis para assegurar a continuação de suas atividades e o cumprimento de suas obrigações com empregados e fornecedores. Bom, com base nisso, o doutor Gustavo Lopes, advogado desportista, participa agora com a gente desse Boletim do AV, analisando quais os próximos passos o Vasco pode dar na resolução dessa situação. Seria o caso de se buscar para apagar um incêndio, né? Uma suspensão liminar, talvez um mandato de segurança dessa forma executiva. Depois entender por que o juiz do trabalho não aplicou a resolução do TST que trata do comitê de credores, né? Às vezes o Vasco está descumprindo, que é aquela possibilidade de... Exige isso, já está regulamentado, não precisa nem da lei da SAF, já está regulamentado no TST. O Flamengo fez, acho que o Botafogo fez. Então, vamos fazer esse comitê de credores para que um percentual do faturamento vá para esse pagamento. E o Vasco pode lançar a mão para resolver o problema no futuro próximo da transformação em clube-empresa, ou por cisão, ou por transformação mesmo. E ali se beneficiar dessas questões da lei que autorizam o pagamento por meio desse comitê de credores. Então eu penso que seria por aí o caminho.
A gente sabe que o Vasco já estava tentando dessa forma, né, centralizar as dívidas e fazer o pagamento em cima de 30% em função das leis da sociedade anônima. Hoje, às 8h45, começa o pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos e com certeza vamos falar muito ainda sobre esse assunto, tá bom? Não perde não, eu fico por aqui, um beijo pra vocês.